aqui para a primeira aula de Sociologia, primeiro ano de Sociologia, ensino médio. Apesar da data que estou colocando para vocês aí, de dar uma briga danada para tirar a Sociologia do ensino médio, mas vamos continuar com o nosso programa. Então vamos lá, o que é Sociologia? Começa aqui. Temas antigos, nova linguagem. Quero destacar a vocês que isso aqui é uma aula de apoio, é o texto que eu dou aos meus alunos e, claro, a sala de aula é diferente, nós fazemos um tema diferente, porque é só uma recapitulação daquilo que eu dou a eles, do texto que eu dou, um pequeno comentário em cima do que eu dou aqui, e você que não é meu aluno, pode muito bem pegar as palavras-chave, fazer uma pesquisa na internet. A intenção aqui é apoio a eles. Eu tenho uma quantidade boa de alunos, mais de 400, 500 alunos que precisam de eu fazer esse tipo de comentário. Então vamos lá. Temas antigos, nova linguagem. Esse texto que eu estou dando para você é para apresentar a sociologia a você, jovem estudante do ensino médio. Nossa primeira tarefa é assim expor de forma viva e clara o que é a sociologia. Desde que começamos a conceber aqui o nosso texto, sabíamos que estávamos diante de um grande desafio. Mas a lembrança de um famoso sociólogo contemporâneo nos ajudou. Anthony Giddens escreveu certa vez que a objeção que os membros leigos da sociedade frequentemente fazem aos postulados da sociologia é que seus achados não lhes dizem nada além do que já sabem, ou, o que é pior, vestem com linguagem técnica o que é perfeitamente familiar na terminologia de todos os dias. Em outras palavras, aqueles que criticam a sociologia, segundo Giddens, muitas vezes dizem que ela trata do que todo mundo sabe em uma linguagem que ninguém entende. O que se diz que a sociologia trata do que todo mundo sabe. Existe muita controvérsia, né? Ainda na imagem da sociologia, por isso eles querem tirar mais do que a sociologia, tenta trazer determinadas instruções que incomodam. A sociologia que debruça sobre os fenômenos sociais que nos afetam em nosso dia a dia. Esses fenômenos muitas vezes nos provocam indagações. Por que a vida em sociedade é como é? Por que uns têm tanto e outros tão pouco? Por que obedecemos ou contestamos? Por que as pessoas se unem ou se tornam rivais? O que nos é proibido e o que nos é imposto como obrigação? Por que os governos se organizam de uma forma e não de outra? Essas e outras questões, volta e meia, nos intrigam, mesmo que não falemos destas efetivamente. Quando, por exemplo, simplesmente trocamos uma ideia com um amigo ou colega, somos capazes de expressar nossa opinião sobre qualquer um desses temas. Portanto, nos fazemos as mesmas perguntas que a sociologia faz e identificamos o problema nelas envolvidos. Nesse sentido, sabemos aquilo de que a sociologia trata. Mas será que a sociologia usa mesmo uma linguagem que ninguém entende? Bom, essas perguntas são perguntas que nós vamos estudar em cada sociedade. Quer dizer, umas vão impor determinados costumes, outras não, determinadas leis, outras não. Às vezes é certo para um, errado para outro. É isso que nós vamos discutir. Sem dúvida, a sociologia trata de questões que reconhecemos, mas com uma linguagem própria, diferente daquela que estamos acostumados a usar na vida cotidiana. Ela emprega uma maneira de falar e de escrever distinta da que utilizamos para emitir nossas opiniões pessoais. É que a sociologia se expressa por meio de conceitos, ou seja, noções formuladas de modo deliberado e preciso, e não por meio de noções do senso comum, ou seja, ideias recebidas e comumente
admitidas como verdades. Antes que fique muito complicado, vamos logo ao ponto principal da matéria, né? A sociologia nos ajuda a refletir sobre as certezas que temos, ou sobre observações de nossas opiniões mais arraigadas. É um campo do conhecimento que modifica a nossa percepção sobre o que vivemos em nossa rotina e assim contribui para alterar a maneira que vemos nossa própria vida e o mundo que nos cerca. Voltando à crítica mencionada por Anthony Giddens, podemos concordar com a primeira parte, contanto que o final seja modificado. A sociologia trata daquilo que já sabemos de uma maneira que não conhecíamos antes. A ideia de sociologia realmente é essa, porque existem várias opiniões, mas nós temos a nossa também. Então, uma maneira de nós concordarmos com o que falamos ou modificarmos o que achamos é no estudo da sociologia, no estudo da sociedade. Há um outro autor chamado Perdeberg que torna isso ainda mais claro ao descrever o trabalho do sociólogo. Abre aspas. A maior parte do tempo, o sociólogo aborda aspectos da experiência que lhe são perfeitamente familiares, assim como a maioria dos seus compatriotas e contemporâneos. Estuda grupos, instituições, atividades de que os jornais falam todos os dias. Mas as suas investigações comportam um outro tipo de paixão da descoberta. Não é a emoção da descoberta de uma realidade totalmente desconhecida, mas a de ver uma realidade familiar mudar de significação aos nossos olhos. A sedução da sociologia provém de ela nos fazer ver sob uma outra luz o mundo da vida cotidiana, no qual todos vivemos. Fecha aspas. Então, é nesse sentido que nós fazemos a interpretação da sociologia. É o estudo das culturas, da notícia do jornal, do que vem acontecer na sociedade através daquela lei criada, daquela opinião dada. Às vezes uma opinião no televisor, ou no rádio, ou na televisão, ou no jornal, vem criar e modificar um caminho social de um grupo, de uma cidade, até de um país. Inclusive, falando isso na parte do governo. Então, a sociologia é isso, é o estudo dessa sociedade que vivemos, diferentes, de opiniões, e como uma influencia na outra e como uma se diverge da outra. É entendermos cada um deles sociologicamente. Tá? Então, terminamos a nossa primeira aula. Até a próxima aula.